A Rússia avança na campanha de vacinação contra a Covid-19 e também na exportação da Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Moscou. E para a gente entender melhor como o país europeu está lidando com a pandemia, a gente conversa agora com o jornalista brasileiro Fábio Aleixo, que vive na capital russa. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito obrigado por nos atender. Muito bom dia para vocês aí no Brasil. Boa tarde aqui em Moscou, 1h40. Aqui dentro de casa está quentinho, mas a temperatura na rua hoje está meio complicada. Está menos 18, menos 19, aí pode chegar até menos 25 essa madrugada. Então aqui dentro de casa está quentinho, está tranquilo. Nossa, muito frio. Ô, Fábio, você, pelo que nós já sabemos, você tomou já a vacina e eu queria que você dissesse, há muita desconfiança em relação a essa vacina, apesar da possibilidade do Brasil também receber, tem a União Química, que é o único laboratório até agora, pelo menos, que já tem a tecnologia para começar uma fabricação interna aqui da vacina. Eu queria que você contasse e desse esse depoimento. Como é que foi tomar a vacina e quais são os efeitos dessa vacina e a população da Rússia, como aceita essa vacina? Bom, mostrar aqui para vocês, né? Já estou vacinado, tenho o meu certificado já, né? Podem ver aqui o certificadinho, certinho, em inglês e em russo. Falando aqui, aqui, esses dois lados aqui, as 2 doses já recebidas, aqui meu nome, data de nascimento, sexo, informações pessoais. É um certificadozinho que mostra que eu já recebi as 2 doses da vacina. Pois bem, a primeira dose da vacina eu a recebi no dia 13 de janeiro. Tive, depois da primeira dose, uma temperatura alta, uns 38 graus e meio de febre durante a noite, um período de 10 horas. Tive essa febre, um pouquinho de dificuldade para dormir, mas eu tomei o paracetamol, como os médicos recomendavam, e isso fez baixar a minha temperatura. Tive um pouquinho de dor de cabeça também, mas nada muito assustador, assim, uma coisa muito comum, era até um pouquinho estranho, porque estava sentindo febre, sentia que tinha alguma coisa que estava estranha, mas não sentia dor, não sentia nada, assim, como se fosse uma gripe, mas sem nariz escorrendo, nem nada. Aí, depois do dia 3 de fevereiro, na última semana, eu recebi a segunda dose, aí os sintomas foram um pouquinho mais leves, tive um pouco mais de dor no braço esquerdo, que foi onde eu recebi a aplicação, né? E também febre, temperatura de 37,5, 37,6, e só, mas foi muito mais leve os sintomas. E nesse momento a vacinação aqui na Rússia está massiva, qualquer cidadão, inclusive estrangeiro, né, pode chegar, tem diversos pontos na cidade, teatros, shopping centers, onde está já sendo feita essa campanha, a pessoa chega e pode receber a vacina. Então está de maneira bem ampla. No momento dizem que mais de 2 milhões de pessoas foram vacinadas. Você falou um pouquinho sobre essa questão da desconfiança que teve e tudo mais. Eu acho que essa desconfiança, ela talvez tenha existido muito mais, acho que na parte externa, porque aqui na Rússia, desde o começo, os resultados foram publicados de maneira muito clara. Os resultados que estão agora na The Lancet, que foram publicados, são resultados que o Fundo de Investimentos Direto da Rússia, que tem comercializado a vacina, tem informado desde o começo aqui para a população, tem saído nos meios daqui. Então, assim, eu tomei a vacina, a primeira dose, antes de ter os dados na The Lancet, porque eu já tinha muitas informações, já tinha colegas, inclusive tinham participado da fase 3 de voluntariado, que haviam recebido a vacina. Então, assim, eu fui com muita tranquilidade. Eu acho que, claro, existe talvez essa desconfiança na parte ocidental, digamos, Europa, Estados Unidos, existe, claro, essa desconfiança até que não seja publicado em um veículo de divulgação científica como é a The Lancet, mas aqui dentro foi super tranquilo. Então, o pessoal está confiante, tem começado a se vacinar mais, e eu acho que é muito daquilo, né? Mais pessoas vão tomando, vão falando para os outros, senti poucos sintomas, não me causou nada grave, estou bem, e aí mais pessoas vão entrando nessa questão. E a Rússia espera vacinar até o final desse ano. Eles dizem, chegando a 60% da população vacinada, eles vão ter totalmente sob controle a pandemia. Fábio, agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Fábio, bom dia. A gente sabe como qualquer governo, todos os governos do mundo, cujos países produzem vacinas, eles usam isso também, veem isso como um grande trunfo no cenário, especialmente internacional.
Então eu pergunto, como é que o Vladimir Putin tem tratado a questão da vacina? Como é que isso está uma peça forte da sua política externa? Como é que está sendo essa relação entre o desenvolvimento da vacina e a política do Vladimir Putin? Há de se entender que o Instituto Gamaleya, que desenvolveu a vacina, que criou a vacina, ele é ligado ao Ministério da Saúde da Rússia. E o Fundo Russo de Investimentos Diretos, que é quem está comercializando a vacina, também tem relação com o governo. Quanto à política interna, desde o começo o Putin tem feito bastante aposta, ele pediu já estamos com os testes feitos, tudo, vamos começar a vacinação massiva, que a gente precisa colocar o país para andar, porque não ficou parado entre março e maio, aqui tudo fechado praticamente, e a economia sofreu, né? A gente ainda sabe que a Rússia sofre muito com sanções da União Europeia, dos Estados Unidos, que é um dificultador a mais. O rublo é uma moeda que vai se desvalorizando, é uma moeda muito volátil, né? Então, perdeu muito valor durante a pandemia. Então, o Putin quis investir primeiro para começar essa produção e as pessoas aqui dentro serem vacinadas. Quanto à política externa, quem tem feito muito isso é o Putin, não ele direto tem participado das negociações, mas tem ficado ao cargo do Kirill Dmitriev, que é o presidente do Fundo Russo de Investimento Direto, né? Que é esse fundo que tem comercializado a vacina. E esse fundo ele tem procurado também entrar em mercados que sabe que tem tido dificuldades para as vacinas da Pfizer, da Moderna chegarem. Então, a América Latina é um mercado que se mira muito desde o começo. Acho que foi feito um grande foco em América Latina. Fizeram acordo com a Argentina, tem acordo com a União Química, exportaram para a Bolívia, fase 3 de testes na Venezuela. E também tem um negócio que é um pouco engraçado, que, assim, num primeiro momento, a União Europeia estava bem reticente e até menosprezando um pouco a vacina russa, né? Faziam o aporte na Pfizer, na AstraZeneca, só que a Pfizer não tem dado conta dessa demanda, né? Não tem dado conta da demanda na Europa, vocês já têm noticiado, a gente tem visto que tem sido difícil. Então, né, até na última sexta-feira, o José Borrell esteve aqui em Moscou, reunido com o Lavrov. Agora se espera que a Agência Europeia de Medicamentos deu aval. A Hungria é o único país, por enquanto, da União Europeia que tem feito o uso da vacina. Então, a Rússia também, claro, tem usado isso para se postar politicamente, né? E a Europa, que num primeiro momento estava assim meio reticente, a gente vê que já começa a olhar de outra maneira para a Rússia, porque é perto e tem como suprir essa demanda que está mais difícil da Pfizer e da AstraZeneca, principalmente, né? Fábio, quanto tempo você teve que respeitar entre a sua primeira e a segunda dose? Também queria saber se chegaram a te informar por quanto tempo você está aproximadamente imunizado, em qual grau de eficácia, valeria contra a nova variante também, a Sputnik V? Então, a Sputnik V, praticamente como todas as vacinas que estão sendo aplicadas, ele é uma vacina de 2 doses, né? Só que o que eles falam que é o grande diferencial dessa vacina é que ela é feita com adenovírus humanos e são 2 adenovírus diferentes. Enquanto todas as outras vacinas, tanto no primeiro como no segundo componente, o líquido que se injeta no seu corpo é o mesmo, na Rússia aqui são diferentes, são 2 tipos de adenovírus. Então, eles dizem que isso aumenta a sua imunidade e a resposta do seu corpo, que no primeiro momento ele reconhece um vetor que está entrando e no segundo momento outro. Então, ele não reconhecendo esse segundo, ele começa a produzir mais anticorpos. Não existe ainda, claro, porque ainda é muito, muito recente, não existe ninguém, essa vacina quem mais tempo levou tem 4, 5 meses, então ninguém sabe a largo prazo, se pode ser 2 anos, 3 anos, quanto vai ser. Garantem que ao mínimo 6 meses de imunidade você tem. Eu tenho colegas que receberam e com o tempo tem aumentado a presença de anticorpos no sangue. Então, gente que fez da fase 3 foi aumentando bastante a presença de anticorpos. Então, assim, eles não dizem num primeiro momento quanto que pode ser. Dizem que com as novas variantes do coronavírus, por enquanto, está protegido, mas dizer a largo prazo quanto que vai ser é muito difícil. Eu também queria ressaltar, você falou do período, foram 21 dias, 21 dias entre a primeira e a segunda dose, e ao fim de 42 dias somados, 21 dias da primeira e 21 dias da segunda, que eles dizem que você está totalmente imunizado, sua imunidade está robusta e completa. Então, aí quando der 42 dias, eu vou fazer um exame de anticorpos
para ver. E só queria ressaltar também que em breve mais 2 vacinas devem começar a ser aplicadas aqui na Rússia, que uma é a Epivac Corona, que é desenvolvida pelo Instituto Vector aqui da Rússia também, é um instituto privado, ela já está na fase 3, e um outro centro público aqui chamado Chumakova está em fase 2 de testes. Então, eles acreditam que talvez até o final do ano sejam 3 vacinas diferentes russas sendo aplicadas na população. Ô Fábio, nosso tempo já está quase terminando, mas ainda há tempo para a pergunta de José Maria Trindade. Zé Maria. Eu sei, Fábio, que existe um período chamado período negativo da vacina, né? Que é quando a vacina não imuniza, mas isso já passou. Eu queria saber se já existe por aí um sentido, uma realidade de redução do número de contágio e de morte, e como é que é o seu trabalho aí de 0 a 10 sobre transparência e liberdade de imprensa por aí? Bom, a questão que você perguntou da imunidade, dos casos, o ano, quando começou aqui na Rússia, tinham 30 mil casos diários, Moscou com 6 mil. Os dados de hoje já dizem que no país inteiro é 16 mil. E eu estava lendo algumas informações hoje das autoridades que eles esperam que até o fim do verão, aqui, né, o verão daqui, que é setembro, outubro, esteja totalmente controlada a pandemia do coronavírus. Estava até lendo uma notícia agora há pouco aqui que dizem que talvez até o regime de máscaras possa sair ao fim do verão. Quanto à questão assim de liberdade, tudo, a gente, claro, sabe, a maioria dos órgãos aqui de imprensa são ligados ao governo, mas não que isso também evite de ter críticas. Às vezes, claro, saem críticas em relação à vacina, mas as críticas, elas não são tantas porque a vacina, vou até ao caso da vacina, né, que a gente está falando aqui, as informações claro, existem alguns meios que não são controlados pelo governo, que são também independentes, mas todos esses meios eles têm adotado uma postura muito correta em relação com a vacina, porque desde o começo a vacina, os dados de forma interna foram publicados muito bem, muito transparentes aqui dentro. E agora saindo na The Lancet, que é um veículo super conhecido, super atestado, né, referência. Então, quanto a essa informação da vacina, assim, não houve manipulação de dados, não houve nada. Bom, Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro que trabalha na Rússia, mais uma vez, obrigado, boa semana, bom trabalho, até a próxima. Tá, João, muito obrigado.